Olá, pessoal do canal. Estou aqui mais uma vez com uma convidada especial. Hoje eu chamei a Dani Amaro, que é a CEO da Paytrack, para estar aqui comigo. A gente vai falar sobre uma gama muito variada de assuntos, mas eu acho que, dentre todos os que a gente vai falar, dois chamam mais atenção. Primeiro, que ela é CEO, então já é uma executiva que representa um grande exemplo para o mercado de trabalho, especialmente o mercado de viagens, de turismo, de eventos. E segundo, que ela é CEO de uma empresa de tecnologia. E tecnologia geralmente é associada, né, com os homens. Então faltam muitas mulheres, que eu até queria aproveitar esse vídeo para encorajar mulheres também a ingressarem no mundo da tecnologia, porque eu acho que vocês trazem muita paciência, o olhar detalhista, analítico, que nós homens muitas vezes não temos. Então fica aí também com o vídeo da Dani esse incentivo. E ela é uma pessoa muito legal, vocês vão gostar bastante de escutar tudo que ela tem para falar. Além de ela também tem essa vida profissional super ativa, ela também tem a vida familiar, então são muitos desafios para ela conciliar. Queria também pedir para você, Dani, quando eu te passo a palavra, para você contar da sua carreira, qual a sua formação, como você entrou nesse mundo da tecnologia, especialmente em viagens corporativas, Legal. e como tem sido esses 5 anos que você já tem a Paytrack, né? A gente vai fazer 4 agora em outubro. Ah, nossa! Foi final de 2016, então no final desse ano a gente fecha 4 anos. Uau, parabéns. Grande crescimento para 4 anos. E eles ficam em Santa Catarina, em Blumenau, que eu gostaria muito de ir em outubro, para Tá Oktober. combinado. Eu vou para visitar a Paytrack, porque a Sim, Oktober não visitar vai a rolar. Paytech. Visitar a Paytrack, exatamente. Dani, estou muito feliz que você pôde aceitar o convite, que você conseguiu um espaço na agenda. Eu sei como é cheia a sua agenda. E queria te dar as boas-vindas, passar a palavra e pedir para você começar contando da sua carreira. Tá bom. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Fernão, obrigada pelo convite, pelo carinho. Eu sempre adoro compartilhar a minha história. Acho que eu posso. Eu gosto de mostrar a coisa bastante realista como ela é. Eu não sou muito fã desse empreendedorismo de palco, então normalmente eu sou a sincerona, assim, sabe? Não é fácil mesmo, mas é muito positivo, né? Muito gratificante. Então, compartilhar um pouco disso é bem bacana, assim, eu gosto bastante de compartilhar. Bom, eu, na verdade, como o Fernão comentou, caí um pouco de paraquedas nesse mercado, né? Sempre quando eu dou uma entrevista, o pessoal quer saber, como que você caiu nisso? Como que isso aconteceu, né? As pessoas têm a expectativa que você teve um grande insight, aconteceu, né? E as coisas são sucessões de coisas que acabam culminando em uma situação específica. Então, especificamente na Paytrack, o meu sócio, o Edson, ele tem muitos anos de empresa de tecnologia, então ele é um cara técnico, né? Ele Uhum. não é dev, mas ele é um cara de negócios, ele é um cara técnico, então ele toca todo o time de desenvolvimento de projetos aqui. É, e, e aí numa conversa, né? Já dentro do negócio, o objetivo nunca foi misturar a nossa vida pessoal com a vida de trabalho. Então ele quis, na época, né? Nós estávamos casados na época há 9 anos, né? Então, É. ele queria empreender, eu super apoiava, eu sempre fui super empreendedora de nova, fiz várias coisas, mas depois eu acabei engatando no mercado corporativo e gostei muito também. Então, quando ele decidiu empreender, eu estava super apoiando, enfim, investindo junto, né, o dinheiro da casa, da família, dinheiro e começando o negócio lá em 2016. E aí o que aconteceu? No final de 2016, a gente começou ali no outubro de 2016, né? Então o Edson começou com os primeiros clientes eram o network dele e tal, então a gente tinha um primeiro grupo de clientes ali olhando para o processo. E aí quando chegou no final daquele ano, ele falou assim, Dani, a gente precisa trazer alguém para a área comercial, né? E assim, eu sou comercial minha vida inteira, né? Sempre trabalhei, né? Até o pessoal às vezes pergunta, que você é? Eu sou vendedora, né? Além de ser CEO da É, pessoa, eu sou vendedora. é Então, sempre verdade. foi muito forte isso. E aí, a gente meio que fez um checklist, né? Para, pô, como seria
esse nosso parceiro, porque a startup, quando ela está começando, é muito difícil você contratar uma pessoa que vai abrir, que vai começar um negócio. Você tem que ter um sócio, você tem que ter alguém que está envolvido não só profissionalmente, mas emocionalmente, é todo um conjunto de coisas para iniciar, né, um negócio arrancado do chão do zero. E aí, Verdade. nesse checklist aí de coisas que a gente buscou nesse sócio, o Edson falou, cara, esse sócio é você. Nossa, que Aí eu legal. falei, não, nem vem que não tem. Eu falei, acabei de ser promovida, tô feliz da vida, na época eu estava na Croton, e eu tinha saído de uma diretoria, ido para outra, com um cargo maior, enfim, benefícios, apartamento em São Paulo, eu Carro. morava lá durante a semana, carro, eu tinha passagem para voltar a cada tempo aqui, tipo, sim, eu estava num modelo bem confortável e crescendo, né? E aí também apaixonada pela Croton, assim, que hoje é a Cogna, né? Então, é uma empresa que eu adorava, assim, trabalhar. E Legal. aí, nessa Era do conversa, comercial, na Croton, desculpa. sempre na diretoria comercial. Tá. Eu fiquei até um tempo na fidelização, mas a grande maioria foi na diretoria comercial. E aí, nesse tempo que a gente fez essa análise, eu falei, nem vem, não. Aí eu comecei a olhar um pouco mais, peraí, deixa eu ver esse negócio. Na época eu estava com 36, hoje estou com 40, acabei de fazer 40. Disse, olha, Parabéns. pensei, voltamos de férias ali, aquele final do ano, né? A gente começou em outubro, então foi umas férias de final do ano que a gente estava discutindo isso. Quando a gente voltou, eu já voltei, já chamei meu chefe e falei, cara, vou sair. Ele falou, nossa, você tá louca, nem pensar, você tá super bem aqui, tá crescendo. Eu falei, cara, é meu momento, é agora, e tô segura que é uma boa decisão. Assim, já tinha um fit de mercado claro, já tinha cliente, já tinha um cheiro de que tinha um bom negócio ali, né? E eu não Claro. tive coragem de desperdiçá-lo. Então, o primeiro momento foi esse. Então, o que que acontece? A nossa intenção como casal nunca seria trabalhar juntos, né? Uhum. Mas, de fato, nós somos muito complementares. Então, assim, o Edson é um cara um cara de negócio, mas um cara muito técnico, ele entende dessa coisa de governança, trabalhou muito tempo com grandes projetos pela Senior Sistemas, que é essa empresa que ele trabalhou quase 20 anos. Então, em projetos com a Fiat, com a Klabin, enfim, Unicamp, vários projetos muito grandes que detêm essa coisa da controladoria pesada, que é o que a gente atende hoje. Então, só que não é um cara que vende, né? Ele é muito mais um farmer, né? Do que Sim. efetivamente um cara que vai lá buscar o cliente. E aí eu fui, resolvi tudo lá na Croton, na época, ali no início de 2017. E no dia 1º de fevereiro de 2017, então, eu estava full time aqui no projeto, olhando para a área comercial. E aí Caramba. a coisa começou, foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo. Então, o que eu tinha até aí, né, como a gente caiu nisso, né, isso nasceu do quê? Tinha um projeto de ter um produto expense mais detalhista, mais elaborado. Na época, o Edson levou para sênior. E eles falaram, cara, isso é muito detalhista, a gente não quer mergulhar tanto. Mas olha, a gente vai te dar um documento falando, pode seguir, segue a vida, toca o teu projeto, né? A gente tem uma Legal. cartinha lá do diretor de produto na época que liberou ele para fazer. Enfim, ele também muitos anos, ele ajudou muito na construção da Sênior, nos primeiros funcionários, tipo, ele começou lá com, tipo assim, 15 funcionários, hoje tem 1.500, né, na empresa. E Então, vocês, essa ideia do Edson veio por causa que ele era um usuário de Expense Management e não gostava? não, ele era diretor de produto na Sênior, então assim, ele conhecia a possibilidade do produto, então Tá. tinha um início que ele poderia, nasceu dali, né? Mas era uma coisa muito incipiente, mas nasceu dali, de ter um expense mais especialista, né? Porque o RP como um todo, né? Ele é mais generalista, né? Ele não mergulha tanto no detalhezinho, é mais difícil ele mergulhar nisso. É Então, verdade. nasceu disso, né? E daí, na época, foi uma boa a negociação que ele fez para ele sair da Sênior e tal, depois de 20 anos. E hoje, a Sênior, a gente tem uma aliança com eles, uma parceria, então ficou uma coisa muito boa. E aí, nasceu disso, nasceu desse início
nasceu de um negócio. Então, assim, nem eu nem ele éramos desse mercado de viagens corporativas, mas sim do mercado corporativo como um todo, né? Claro. E assim, nós éramos, sim, eu passei minha vida inteira viajando, desde meu primeiro trabalho até hoje, viajando e prestando contas, né? Exatamente, era usuária. A usuária na veia, né? Sim. Mas eu acho que o grande ponto é que a gente conseguiu conciliar muito, né, nesse momento. Nós dois, assim, eu tinha um risco, nós dois largamos, vamos dizer assim, nossa carreira executiva para empreender e juntos, É né? mesmo. Então, assim, não foi E num algo. período, desculpa te interromper, um período de crise econômica aguda, né? Porque 2016 ainda estava aquele começo de recuperação, né? Pós-impeachment. Sim, sim, É muito corajoso. E aí a gente foi aos pouquinhos, foi desenhando, o produto foi crescendo, a gente sempre foi muito focado em produto, né? Produto gerando crescimento, o cliente indicando o outro, a coisa foi indo, e hoje a gente está aí com quase 150 clientes de grande porte, grandes empresas. Eu me lembro que lá no início, bem lá no iniciozinho, eu lembro que eu prospectei a VEG, né? E aí teve uma pessoa que falou assim: ah, você é louca, vocês nunca vão vender para a VEG só compra de empresa grande, não sei o quê, vocês são uma startupzinha aí e tal. E tipo, hoje a VEG é um dos grandes clientes, então assim, a gente se dedicou demais. 2018 foi uma insanidade, a gente Legal. trabalhou que nem um louco, assim. Bom, 2019 também, mas assim, 2018 foi aquele arrancar do chão, sabe? Sei. Então, 2019 já tinha bastante cliente validado, já foi um pouco diferente, já foi o mercado também absorvendo muito mais essa coisa do expense mais estruturado. Então, claro, a gente trabalha também com toda a visão de travel, mobilidade, mas o que botou de pé foi a robustez do nosso expense, sabe? Então, Sim. a gente acabou indo nessa linha e acabei caindo dentro disso quase que sem querer, vamos dizer assim. Foi uma surpresa grande para vocês também, né? Acho que conforme Foi. vocês foram descobrindo o mercado, né? Vocês foram se surpreendendo com várias coisas também. Nem passa, né? Quem tá de fora nem imagina como é o mercado intrincado, né? O de viagens corporativas. Exatamente. E aí a gente foi aos poucos começando, conhecendo todo mundo, né? Tipo assim, o que que é esse ecossistema, né? O que está envolvido nesse ecossistema, né? Quem que são os bons, quem que não são os bons, quem que domina, quem que, sabe? Então a gente foi entendendo isso e não tem jeito, o processo ele passa por uma maturação, né? De entender, mesmo que você seja do mercado, nesse caso eu acho até que foi positivo porque a gente Sim. cresceu sem os preconceitos que esse mercado traz, sabe? Então Os vícios. a gente veio trazendo isso, sempre olhando para o cliente lá na ponta, a corporação que precisa dessa solução, né? Qual o problema que essa empresa tem? Então a gente acabou que por consequência a gente estava navegando, quando a gente viu, a gente estava dentro, você entendeu? Sim, é verdade. Nem percebe, de repente já tá Tanto envolto. que eu participei de um evento no ano passado, tá fazendo um ano agora, outubro de 2019, e a gente sentiu uma hostilidade, assim, do meio muito grande. Como assim que vocês não participam dos grupinhos, das coisas tal? Mas aí a gente foi entendendo, olha, não é que a gente não participa porque a gente não quer, porque também ninguém me convidou, também não conheço ninguém. Então a coisa foi se estruturando, sabe? Eu imagino. Foi mais ou menos assim, quase que de paraquedas mesmo, mas eu acho que a base foi, né? A gente sempre foi muito, qual que é a palavra, assim, tipo, aficionado em gerar um bom trabalho e fazer o nosso trabalho, sabe? Fazer o que é certo, fazer com seriedade. Então, isso acabando que naturalmente não tem quem segura isso, É entende? Por mais verdade. que tenha um mercado que tem um pensamento, que tem um modus operandi ali feito. Cara, se você vai firme e vai fazendo o que é certo, consegue entender qual é o problema do seu cliente, uma hora a coisa vai, é o famoso água mole em pedra dura, sabe? Eu sinto que foi isso que aconteceu com a gente. Inevitavelmente a gente foi evoluindo, sabe? Sem dúvida. E eu sempre, enxergando isso, eu sempre fui um grande apoiador e de novas soluções, não importava se era de hotelaria, de aviação, de locação, vocês de expense. Eu sempre fui esse apoiador, porque eu sei como há essa hostilidade, é um mercado muito fechado, que precisa de... Eu dou graças a Deus quando gente como vocês entram, porque vocês oxigenam, vocês trazem novas ideias, vocês quebram o status quo. Porque é muito difícil quem está dentro
quebraram o status quo. Por isso que, por exemplo, o Banco Itaú compra uma empresa nova, porque ele criar uma estrutura para isso é muito difícil. É mais fácil ele comprar alguém, deixar lá separadinho, quietinho, para não se misturar, porque se misturar o grande vai engolir o pequeno. Mas é o pequeno que vai trazer essa inovação de fato, porque uma coisa é, eu fiz uma inovação, lancei um módulo novo. Outra coisa é fazer uma inovação, mudar uma maneira que o mercado age há muitos anos, né, Dani? Não é fácil, é bem dolorido, né? Mas se você entende que tem sinais, né, de product market fit, que o cliente, ele fala, gente, é isso aí. Talvez eu não vou comprar hoje, mas é isso que eu gostaria. Você começa a entender que aquilo faz sentido. Você vai passo a passo. A gente até brinca que aqui é vida de cachorro, assim, cada semana é um mês, né? Então, um dos nossos valores muito forte aqui é a mudança. Então, a gente trata isso já no. Se a gente sentir que um candidato a qualquer vaga é uma pessoa resistente à mudança, a estar se transformando no meio do caminho, dificilmente essa pessoa entra para o nosso time, porque a gente vive semana a semana o que o mercado precisa se desenvolver e não a gente ficar parado e falar, eu faço isso e pronto, o meu modelo é esse e ponto, né? Como agora que a gente está iniciando essas parcerias com as TMCs. Até então a gente não tinha isso, mas assim, chega um momento que você começa a entender, poxa, agora eu já consigo estar mais relevante, mais estruturada, já tenho cases estruturados para dizer, olha, vem cá, isso funciona assim, né? Então, assim, no mercado muito fechado, você tem que construir, né, e ir se transformando no meio do caminho. Nunca ter nada escrito em pedra. Eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente teve aqui. Não tem nada escrito em pedra, né? E a gente consegue se adaptar muito bem ao que vem acontecendo, assim. Sim, com toda certeza. E eu acho que isso vem. Eu queria também te perguntar, né, como que foi a decisão entre você e o Edson de quem seria o CEO? Boa. Que eu achei, inclusive, muito legal da parte dele, né, de colocar você como a comercial, como CEO. Ele teve um ato de generosidade também, né, porque a ideia foi dele, ele te chamou para ser a sócia e você tem o cargo máximo da empresa. E eu queria perguntar como que é isso. Legal. Pensa o seguinte, ó, quando começou, né? Eu sempre tive envolvida em bastidores. Realmente a gente não planejava, em algum momento você vem. Não, a gente não planejava isso, né? Sim. Até porque, como eu te falei, eu estava curtindo muito a minha vida corporativa lá e sempre foi uma coisa que eu desde criança eu li aquelas Você S.A. desde adolescente, falei, eu quero estar nesse mundo, né? Você tem jeito de executiva, né? Você tem pinta de executiva mesmo. Eu me dei muito com isso, assim, eu amo São Paulo, eu tô aqui, mas eu digo, nasci no lugar errado, eu adoro minha cidade, mas eu sou apaixonada pela bagunça, poluição, rolo, confusão, eu sou uma pessoa da bagunça, assim, É pouco pilhada, né? perto de gente, perto de, sabe, onde está a coisa acontecendo, e querendo ou não, São Paulo está tudo acontecendo. Então, nesse momento, eu estava nesse momento, a gente não planejava isso, eu fui meio que arrastada pela oportunidade, também não quis deixá-la, né? Claro. E a gente levou até um tempo para adaptar isso. Por quê? Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu me comunico com todo mundo o tempo todo. O meu WhatsApp é uma insanidade. A gente falava disso ontem, né? Dos SLAs e atendimento. Mas, a gente hoje, dos nossos 150 clientes, os primeiros 70 eu participei diretamente na negociação, conheço todos. Aí mais uns 20, 30 ali, eu participei mais ou menos, mas conheço, tenho contato, em algum momento eu participei. E agora os mais recentes eu estou um pouquinho não tão perto, mas eu acabo quando vejo essa conta estratégica, eu vou lá, converso. Então, assim, o meu celular é quase que uma ouvidoria. Quase todos os usuários chaves, os sponsors de projeto, eles têm meu celular. Então, eu sempre tive essa coisa de estar me comunicando com todo mundo o tempo inteiro, oportunidades, quem são as pessoas, quem é, eu estou sempre pesquisando. Então, eu estou sempre muito conectada. Absolutamente o oposto do Edson. O Edson é um cara bem fechado, tá? Ele é um cara, assim, que você vai ter vamos dizer assim, o relacionamento com ele quando se encontrar com ele. Ele não você vai ver, tipo assim, ele é capaz de passar meses sem botar nada nas redes sociais. Ele não tem esse perfil, né? Sei. Por exemplo, ele é um cara
mas ele é mais Introspectivo. otimista. Sim. Assim, não vou dizer, não é tímido, não é introspecto, mas ele não é um cara, vamos chamar de comunicativo, ele não se comunica, tá? E aí o que aconteceu? No meio do caminho, a gente tem um advisor aqui, que é um cara que a gente conheceu no meio do caminho, no meio do Startup SC, que é um programa de startups aqui, e aí ele passou a ser nosso mentor e conselheiro e tudo mais. E aí a gente já estava com 1 ano e pouco de empresa e não tinha CEO, né? Era eu tocando toda a parte de comunicação, marketing comercial, negócios, e o Edson tocando projetos e a operação naquele momento, né? Certo. Inicial ali, a gente vai ter umas 15 pessoas, né? E aí um dia ele falou, gente, vamos acabar com isso, alguém tem que responder pela empresa e tudo mais. E daí ele falou assim, ó, quem vai ser? Ele falou. E aí os dois falaram, cara, é a Dani, com certeza, né? Quem é o louco? Quem é que puxa? Quem é que toca o terror? Quem é que bota fogo no No barquinho? parquinho. Então, Energia, né? na verdade, assim, ó, o Edson, ele é muito profissional e o nosso relacionamento aqui, tem pessoas que entram, que vão descobrir que a gente é casado, assim, tem 15 dias, 20, porque a gente é muito, cada um no seu quadrado, né? Que legal. Então, assim, hoje eu tenho 2 diretorias, eu tenho o Pedro mais o Edson, então os dois respondem para mim. E aqui as pessoas nos veem assim, a gente conseguiu criar isso, sabe? Maravilha. Então, e a gente também é um pouco mais restrito, assim, com as nossas coisas pessoais e tal, mas, assim, aconteceu porque, naturalmente, Foi natural. eu Sim, tinha as características que essa cadeira precisava, que é certo. de gestão de pessoas, de ouvir, de gente, vem cá, não, isso aqui de jeito nenhum, eu sou uma pessoa muito enérgica, entendeu? Então, assim, Sim, você pegar essa gravação, você vai pegar vários pontos meus, assim, tipo, com umas caras, com não sei o quê, porque eu já chamo sim. a pessoa já entende no olhar, É sabe? persuasiva, né? Você tem muita E persuasão. assim, ó, de jeito nenhum assim, para te falar bem a verdade, teve alguns momentos que eu falei, pô, não sei se eu quero isso, né? De repente, porque é uma responsabilidade grande, né? Muito, Só que muito. aí a coisa foi vindo e as próprias pessoas começaram a me reconhecer naquele processo. E aí quem chegava assim falava, cara, para mim tá muito claro porque a Dani é SEO, porque realmente, cara, ela toca todos os pratinhos junto e Sim. tipo assim, o que que eu procurei fazer, né? Nós temos além de mim e do Edson na empresa, a gente tem outros 7 sócios, que eles têm uma participação pequena, né, minoritária, mas que eu sei que eram pessoas estratégicas que compensava e fazia muito sentido para a empresa e para eles não, tipo assim, não compensava para eles entrarem aqui como só mais um funcionário, entende? Uhum. E para nós, o engajamento desses caras é muito superior que de qualquer outra pessoa. Então eu comecei a fazer essas conexões, putz, aquele cara, vem cá, me conta, como é que não é? Então a gente tem meio que eu brinco com eles que é meio que uma Champions League, assim, que eu fui conectando com um, com outro, e nisso tudo, o que tinha que ter? Deixa eu te contar como é que é o negócio aqui, o que a gente está buscando, qual é o nosso plano, né? Também vendendo aqui o que a gente estava fazendo do lado de cá, né? Com Então, certeza. assim, então eu acho que, de fato, o fato de eu ser mulher quase que não pareceu nesse momento. Mas em algum momento alguém falou assim, cara, tem mais um ponto entre eles dois. É bom a gente ter uma sua mulher, que tá todo mundo meio que olhando para isso, tal. Eu falei, vamos se ferrar vocês dois, não é por esse Uhum. motivo. Com Quero estar certeza. aqui porque eu realmente tenho competência para estar, Nessa né? cadeira, com E eles certeza. falaram, e até porque assim, eu sou uma feminista de minha tigela, eu jamais vou aceitar uma mulher no lugar de um homem competente só porque ela é mulher. Isso jamais acontece. A gente tem aqui 70% quase de mulheres na empresa, Ah, que legal. tá? É uma empresa bem cheia de mulher, tá? Uhum. Eu dou uma direcionada, tipo assim, quando eu tenho um candidato igualzinho, que eu olho, cara, esse cara é excelente, essa mulher é excelente, eu dou uma direcionada, eu dou, né? Sério. Eu estou escolhendo, estou no meu direito, eu também acho que eu tenho que fazer, eu tenho obrigação de alguma forma de fazer isso, de puxar isso, tá? Sim. Mas assim, se eu sentir qualquer coisa, assim, a gente tem, recente, eu contratei uma liderança que é um homem, e aí teve alguém que falou, nossa, a Dani só contrata
quando é liderança é homem. Eu falei, cara, coincidência esse cara tá pronto na minha frente na hora certa. Falei, Ah, não tô puxando nada para lugar nenhum. O cara é o hum, cara excelente, entendeu? Então não funciona assim, né? Mas perfeito. tem um pouco esse viés, e também assim, a gente tem muita candidatura de pessoas que vêm aqui e falam, cara, eu quero trabalhar numa empresa tocada por mulher, quero saber como é isso, tal, porque Que vim de uma legal. empresa super machista, vim de não sei o quê. Então isso também acabou acontecendo junto, né? Uhum. Mas assim, lá no iniciozinho tinha um pouco esse negócio assim, por que que a Dani é tal, e não o Edson, a Dani, não sei o quê. Pô, ele é o cara de 20 anos de tecnologia, eu sou 20 anos de área comercial, então empresa de tecnologia, só que assim, bem pelo contrário, ele não quer, entendeu? Se ele puder não aparecer nunca, ele não É, aparece nunca, entendeu? ou Mas é um seja, cara que tem uma entrega absurdamente impecável, estruturada, entende? sim, Então, assim, a gente optou por fazer o que fazia muito sentido para os dois, independente de qualquer coisa, né? Então, foi muito inteligente. a gente Muito deixou inteligente. muito claro. E aí, com o tempo, né, o ecossistema, assim, do nosso lado, eles foram entendendo, né? Assim, aí quando acaba uma conversa com a gente ou tal, a pessoa fala assim, entendi por que que a Dani é SEO. Porque É, assim, claro, né, sendo bem até, né, modéstia à parte, tipo, eu consigo botar todo mundo na mesma página, eu me preocupo com as pessoas, sim. sabe, eu tento fazer esse conjunto de gestão, pessoas, sabe, eu fico olhando, pô, esse cara aqui, se eu não movimentar ele, eu perco esse cara, então eu consigo, é meio que aquilo que você falou, a mulher, ela consegue ter uma visão, né, Sim, mais ampla. Consegue. ampla, né, não tão, assim, Processual. o É, foco é bem aberto, então a gente consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Na prática mesmo, a gestão dos projetos de implantação, ela funciona muito melhor com mulheres para nós. Por hum, quê? A mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, vários clientes, o homem ele já é mais aqui ou é ali, né? Por isso hum, que eles vão tão bem nas áreas de desenvolvimento, onde tem que ter uma concentração profunda, é né? verdade. É Então, verdade. eu acho que a gente conseguir aprender com isso, cada um no seu quadrado, é É, muito legal. E a gente se respeita demais. Então, aqui, né, olhando para mim, para o Edson na operação, e isso funciona super bem, assim, cada um no seu quadrado de verdade, sem ego. Assim, dá umas briguinhas, obviamente que dá, né? são Sempre seres dá. humanos. É. Eu É, sou um cara multitask, viu, Dani? É difícil, mas realmente eu consigo fazer esse negócio de várias coisas ao mesmo tempo, tal. legal. Até por isso que eu Tem bastante. tenho bastante, mas eu concordo com você. O perfil, geralmente, as mulheres conseguem fazer isso melhor, esse olhar de gestão de pessoas, esse feeling, né, essa E, sensibilidade, como que tá hoje, não tá bem, vai para casa, faz de lá. Tudo bem que essa época ficou todo mundo em casa por causa da pandemia, né? sim. Mas essa sensibilidade de conseguir identificar rapidamente como está o clima da equipe, engajamento e tomar ações rápidas. Eu acho Uhum. que vocês foram muito inteligentes, porque não contou o ego, né? Contou a praticidade, o sentido, vocês foram pragmáticos, que é uma empresa de tecnologia, mas vocês teriam um CEO frustrado e talvez Aham, uma diretora comercial frustrada, que seria sim, você. sim. E você está na frente, e eu acho que a empresa, qualquer coisa que a gente faça, eu observo muito isso. Seja uma organização de amigos, social, um grupo no WhatsApp, quem está na liderança imprime o ritmo, o estilo e a energia daquilo. Uhum. Então, a sua energia é que com certeza fez a Paytrack chegar até onde chegou em menos de 4 anos, estar onde está. E é a sua energia que era necessária como CEO para estar nessa cadeira. Eu Sim. acho que ele também foi muito inteligente, além de generoso, né? Porque geralmente tem esse negócio, a ideia foi minha, eu que tenho que mandar mais, não sei o quê. E Não, de ele jeito nenhum. teve essa Eu acho sabedoria. que complementa isso no nosso caso especificamente, né? É que a gente tem um casamento muito legal, então assim muito estruturado, então é mais fácil, né? Confiança, Então, né? assim, se um casal não tem uma boa estrutura já, não adianta nem pensar em fazer alguma coisa profissional junto, É porque com verdade. certeza o ego vai atrapalhar. Enfim, como a gente está muito fechado, entendeu? É, Nisso, é muito difícil que qualquer outra coisa saia do trilho. Então, quando tem alguma situação bastante crítica de falar, gente, olha só, assim, isso aqui não tá bom, tem que mudar. Edson, puta comida de bola.
tipo assim, junto com o time discutindo, ele não, claro, tranquilo, ele é super assim profissional, sabe? Ele não é aquele cara que vai dizer, você não vai me dar comida de rabo aqui na frente de todo mundo, tal. Não tem disso, entendeu? Eu faço com ele o que eu faço com os meus outros líderes da mesma forma. Cara, o que ele aprendeu muito mais do que eu não aprendi bem ainda. Às vezes, quando eu tô puta com alguma coisa aqui, que eu chego em casa, eu quase que não consigo tipo assim, desligar. exato. E ele, cara, ele já chega de boa, já abre um vinho, e aí tal, e tal coisa, e tal coisa. Eu falo, eu Isso vou os te homens têm de contar. bom, hein? Os homens são mais desencanados. Exatamente. Então, assim, eu aprendi bastante. Assim, eu vou te falar que a gente está indo para o quarto ano agora, né? Fechando o quarto ano. No primeiro ano, era tanto aqui eu ter os sentimentos das coisas de casa, como em casa, né? Os daqui, né? Da Paytrack. Então, bem difícil, assim. Tipo, eu sempre fui muito. Para mim, se uma coisa tá errada, eu vou pra cima. Tipo assim, eu sou aquela encrenqueira do. Sabe? Encrenqueira. Sei. A encrenqueira do bem, não sei se isso existe, mas assim, eu sou uma pessoa. Se eu achar que tá errado, eu vou querer cutucar, vou querer resolver e tal. E aí eu acabava arrastando isso para casa. Aí no Ah, segundo ano eu comecei a colher um pouco ruim disso, sabe? uhum. Teve Imagina. uma menina que ela saiu, era uma das nossas primeiras funcionárias. E ela falou assim: Dani, às vezes é um pouco chato, vocês dão umas estressadas aqui na nossa frente, a gente fica meio sem graça e tal. Opa, tipo assim, eu não. Ah, Aí eu comecei legal. a falar: não, peraí, eu vou mudar isso, né? Vou mudar isso, vou estruturar. Aí chegava em casa, assim, engolia seco, mas seguia, sabe? Então aí eu acho que no terceiro ano eu já tinha aprendido bem. Ainda rola umas treta É, quando, mas melhorou demais. Assim, a gente entrou no elevador, a gente, beleza, estamos indo para casa. E outra coisa também, a gente não fica muito agarrado um no horário do outro. Não tem essa coisa de vamos trabalhar junto, voltamos junto, que sabe? bom. Não é nada raro, tipo assim, o Edson já foi para casa, já foi para academia, foi não sei para onde, eu tô aqui até as 10 da noite, ou vice-versa, entendeu? Sai de manhã, às vezes eu saio, não sei se ele já foi, tá indo. Então a gente também não fica nessa coisa de nhenhenhen, indo junto, voltando junto, sabe? Sim. Isso também é um É saco. chato pra caramba, eu também É, acho. chato Também demais, acho. né? Cada um tem que Exatamente. ter a sua individualidade, né? Tem que ficar te esperando no escritório, porque você ainda tá. Não, Isso, não tem exatamente. Então, necessidade. isso também a gente acabou aprendendo, estruturando. Então, cara, eu diria que nós fazemos uma boa dupla, assim, tudo que a gente bota a mão dá bem Tá certo. certo. Nossa, sensacional. E é uma. Eu ia te perguntar, você acabou entrando nesse assunto, mas é realmente essa relação pessoal, né? E eu acho que muitos negócios são familiares, Uhum. principalmente entre cônjuges. E as dicas que você deu, né? Esses toques, esses alertas vão ajudar muitas pessoas. Isso pode ter certeza que a sua fala vai talvez acender um alerta para algumas pessoas, ou alguém está pensando em abrir um negócio junto, já vai. Você tem que criar regras, né, Dani? Nesse ponto, assim, cara, assim, dica ninguém quer, conselho eu devia, né, mas assim, o que eu vejo é que acontece às vezes assim, imagina o seguinte, eu tô desempregada, não sei bem o que eu quero da minha vida, daí o Edson vira para mim e fala assim, você não quer tocar lá a nossa área comercial? Cara, Hum. isso aí é a maior furada, tipo assim, você querer ajudar o teu cônjuge a fazer, entendeu? Então isso não existe. No nosso caso foi pelo contrário. Eu falei para ele nem a pau, não vamos de jeito nenhum. Vamos preservar nossa vida pessoal e tal. Mas assim, acabando a gente topou porque fazia sentido pro negócio e para nós profissionalmente, né? Pro projeto. Então eu acho que um erro grande é você querer arranjar coisas. É Entendeu? verdade. Concordo. Enfim, a gente participou de um programa com a Endeavor, não sei se você conhece a Endeavor. Conheço. A gente foi scale-up da Endeavor no ano Que passado. legal. Parabéns. E no meio da mentoria, tinha um mentor um pouco mais velho, assim, um tiozão aí de uma empresa, acho que é Joinville, enfim, eu só sei que eu quis matar o cara. Ele falou assim, mas eu já tentei também ajudar a minha mulher e não deu certo. Caramba! Falei para ele, eu disse, olha, deixa eu te falar. Meu, aí que aconteceu? O Edson falou Eu para ele sei. assim, cara, tu não tá entendendo. Tu não É, tá. Foi a Dani que veio me ajudar, porque eu não fazia puta ideia de como vender um cliente, entendeu? Então, assim, nossa, tem e isso, você sabe? Tem isso, controlou? sim.
Teve inteligência emocional. Tem gente que acha que. Não, assim, na verdade, quando ele falou na frente de outras pessoas. Ele falou assim: ah, eu também já tentei ajudar a minha mulher. Ô Edson, que bom que você conseguiu ajudar a sua. Quando ele falou isso, na hora, eu quase que assim, da cintura para baixo, eu perdi, Travou. congelei. Imagino. Assim, se eu não tivesse congelado, eu tinha voado no cara. Eu imagino. Eu acho que até o próprio ser humano já é perfeito nisso, né? Tipo assim, O deu cérebro já aquela manda o comando, né? congelada e eu na hora fiquei sem reação. Daí o Edson notou e aí tinha um outro cara junto, que um colega que a gente já conhece, ele falou assim, ó, tu não conhece a Dani, se tu passar um dia na PayTrack, tu vai entender por que que ela tá lá e tudo mais, tal. Mas assim, o cara foi meio babaca também, meio machista, de achar que eu tava sendo ajudada e tal, né? E fazer um comentário desse sem nem conhecer a nossa história, a nossa estrutura e tudo mais. Enfim, acontece, tá? A Imagino. gente tem que, como mulher, né, principalmente na TI, tem essas bobagens que a gente tem que ouvir. Mas eu acho que superei, assim, não tenho muito sofrimento com isso, não. Eu acho até que depois desse vídeo aqui comigo, você vai ser convidada para vários painéis para discutir o papel da mulher como executiva, do próprio turismo na nossa área mesmo, não tem muitas mulheres em posições como a sua. Então, e assim, pessoalmente, até fazendo um paralelo com o que você falou no começo, você é a sincerona, e por isso que você está no meu canal, porque eu adoro gente assim, que nem você, preto no branco, direta. Isso aí. Acho que também por isso deu certo a gente fazer, né, o acordo entre as nossas empresas, porque foi um negócio muito papum, é isso, vamos começar. Objetivo, né? Sem joguinho, é isso aí. Exatamente. Mas você ainda percebe isso no nosso setor, com muita frequência? Assim, no nosso setor especificamente, tô até, como é que é? Você já foi envolvida no setor. Isso, agora eu já sou do setor, né? Já Mas disse. assim, no setor de viagem corporativa especificamente, eu não senti muito, tá? Eu fui muito mais, assim, vamos dizer assim, bem recebida, vamos dizer, menos resistência pelo. Eu não senti isso diretamente, muito mais na TI, tá? De sentar numa mesa com gente de TI, tipo assim, ai, nossa, mulher, não entende nada, tal, né? Tem isso, né? Sim. Mas mudou bem também. Mas no nosso setor especificamente, eu vejo muitas mulheres, né, no nível de gestão, né, poucas diretoras, mas já mudando isso também, né? Eu acompanho algumas mulheres aí que estão indo para frente, né? O próprio concurso tem mulher à frente, então acho que isso também é legal. Eu tô sempre no próprio HRS, várias executivas, várias pessoas, então eu acho que tem uma plantinha aí vindo, isso mudando um pouco e também dando uma renovada nesse mercado. Tem alguns caras bem do topo, já, tipo, que não aparecem mais tanto, tal, mas no nosso setor específico, eu me sinto bem recebida, tá? Legal. Eles sentem-se até, de certa forma, também isso tendo uma renovação de alguma forma, sabe? Sim, com certeza. E como isso não tá no meu radar, eu acabo indo para frente e nem considero isso, entende? Quando eu Que sento para bom. conversar com alguém e tudo mais. Ontem Eu mesmo, acho. liguei para o dono de uma agência grande aqui de Santa Catarina tal. Eu falei, ó, queria falar com você. Ah, poxa, que bom, tal. Não, que legal. O cara ficou tipo, sabe, agradece tal. Então eles também ficam assim, não vejo assim uma resistência, né, no nosso mercado por eu ser mulher. Não vejo muito isso. Até porque quando a gente olha para os gestores, tem muita mulher, né? Então, Tem. assim, é um mercado, quando a gente olha para a gestão, Predominantemente feminino. feminino, É né? verdade. Então, eu me sinto até que bem no meio desse mercado e sinto também que as próprias mulheres, elas de certa forma se sentem um tanto representadas. Sim, é verdade. E você acha que o estilo de fazer negócios desse setor, você percebe assim, o que você percebe que pode melhorar? Você acha que as pessoas podem ser mais, você que vem de fora, né, tá há pouco tempo, você acha que as pessoas podem ser mais diretas, mais objetivas? O que você recomendaria? Assim, quando a gente fala do perfil do cliente na ponta, hoje a PayTrack ela tá basicamente a nossa base de clientes, ela vem de negócio direto com o cliente, 100%. A gente começou um relacionamento com as TMCs, né? E eu vejo que
ainda precisa tá um pouco mais azeitado. Eu acho que o pessoal é muito, eu não sei, parece, sabe, o meu sentimento que é um mercado que está escaldado, Aham, pé sim. atrás com muita coisa. Então, assim, eu recente conversei com uma TMC para te dar um exemplo, né? De a gente fazer uma parceria, tudo mais, faz sentido para eles, tudo mais. Essa pessoa me abriu e falou assim: olha, a gente já teve uma experiência com o Expense Nacional e não foi uma boa experiência porque no início era uma coisa, depois era outra. Então, assim, eu escuto dos clientes, né? Ah, a solução para isso, ó, vocês tomem cuidado porque tem muita gente no mercado com PowerPoint, não com produto. Eu encontrei muito isso, tá? Então, o que que eu sinto? É um mercado que você sofre para gerar, tipo assim, mostrar para o cliente, olha, isso realmente, esse produto está aqui, esse produto funciona, esse produto é assim, a gente trabalha assim, a gente sabe. Então, o cliente, por isso que eu até te comentei antes, quando a gente estava no off aí, por isso que o cliente, quando ele entra, ele fica É, muito amarrado com a gente. Porque ele entende que a gente é muito prático, muito objetivo, não tem joguinho. Eu não deixo entrar a conta que o cliente não tem dor. A gente já mudou isso. A gente tinha uns clientes no início, assim, com uma dor pequena. Gente, não adianta, esse cara não precisa pagar por isso. Se ele tem ali, sei lá, 10, 15, 20 pessoas, não é o nosso negócio. Nosso negócio é resolver o problema de quem tem lá o cabelo pegando fogo com 200, 100, 500 viajantes, né? perfeito. Então, isso tudo também ajudou a gente a ser um pouco mais prático e Hum, um pouco mais objetivo também. Mas claro. eu acho que sim, que esse mercado ele é ruim de fazer negócio, É, porque tem muito interesse que às vezes não cruzado. É, interesse cruzado, que o cara truncado. fala não para um produto porque ele está amarrado com outra coisa, porque o dono daquele é o mesmo dono do outro negócio. Então, Exato. acaba um pouco nessa linha, né? É Mas assim, verdade. não vejo que é um mercado ruim de fazer negócio. As pessoas não todas, né? Mas tem muita gente assim que sabe falar de negócio e tal, e a gente também está aprendendo a falar essa língua aí, né? É, às vezes tem que diminuir o ritmo, né? Se adaptar, né? Na verdade, é se adaptar ao mercado que vocês estão, né? E muitas vezes os próprios gestores de viagens, eles têm um olhar limitado para viagens como aéreo, hotel e carro e E agência de viagens. perfeito, perfeito. E eu sou um defensor antigo, assim, eu quero até com a minha consultoria mesmo ajudar três pilares a se desenvolverem no mercado brasileiro, que são o Duty of Care, o Expense Management, que aí entram vocês, eu acho que é fundamental as empresas passarem a olhar para isso, eliminar processo burocrático, processo na folha de almaço, folha sulfite, colar recibo com cola Prit para mandar para a Loucura, né? tesouraria. É inacreditável que isso ainda aconteça Como ainda acontece, né? e como ainda acontece. Uhum. E eliminar o faturamento. São três pilares que eu acho que vão dar um up nesse mercado absurdamente, profissionalização, digitalização. Mais um dos pilares, sem dúvida, é o Expense Management. E até por isso também eu convidei você para a gente falar sobre isso, para levantar essa bandeira, porque eu acho que, além das outras bandeiras que a gente já falou, né, do seu exemplo como profissional, mas essa bandeira do Expense eu acho que é muito importante, Dani, porque tem muita fraude, tem muito desvio, tem muita ineficiência, né? Que você já, em 150 empresas, eu tenho certeza que você já viu coisas absurdas. Sim, sim. Se você tem alguma que te marcou muito, assim, que você falou, nossa, eu não acredito que isso acontece numa empresa. A gente teve uma situação assim bastante que me marcou. A gente tinha uma expectativa de reduzir custo com a solução para gestão de quilometragem, que ela está dentro do Expense, né? O tracking da quilometragem, tanto o tracking em tempo real como lançado, né? Tudo isso. Então, assim, a gente descobriu em alguns clientes com volume grande de quilometragem um rombo muito grande, né? Tipo assim, muita fraude de quilometragem. E é uma fraude que não é muito difícil de ser comprovar, porque tem lá fui daqui para cá, gerou tanto, mas quando, como, por quê, de que forma, né? Então a tecnologia pôde trazer as empresas, por exemplo, nisso, essa visão de exatidão, redução de fraude, né? Um controle ali on time daquela visão. E aí a gente viu tipo números assim
tipo, o cliente baixar, tipo, 2 dígitos na quilometragem e falar, caramba, tipo, só com isso já estou pagando a ferramenta muitos meses, né? Muitos meses. E fora isso, assim, muito processo, né, que o cliente acabava tendo que fazer manualmente, porque de fato é humanamente impossível você controlar todas as variáveis, né, de um início de uma viagem, né, desde eu pedir um aéreo, pedir meu hotel, organizar isso, ter uma prestação de contas, quando isso volta, né, volta integrado lá no RP do cliente com centro de custo, conta contábil, tudo isso. Então, assim, eu acho que o que marca para a gente nesse processo, quando a gente chega em empresas grandes, encontra um processo, claro, no self-booking já tem muita gente trabalhando nessa parte inicial, as grandes, né, principalmente, mas aqui do meio para frente, a gente já viu bastante coisa assim que é humanamente impossível você ter um controle. Então, o cliente limpa o processo, né? Então, acho que acontece bastante isso, assim, ainda acontece. Como você falou, ainda tem muita oportunidade, muitas empresas ainda, né, se abrindo, se desenvolvendo para isso. E o nosso objetivo é atuar nesses caras que têm realmente uma governança mais complexa, né? E tem uma outra coisa, né? A gente fala de expense management como se fossem só despesas de viagens, e na verdade são despesas corporativas. Então, Exato. você tem, às vezes o cara compra um cartucho para impressora da fábrica no cartão corporativo. Fundo fixo, gestão das unidades, né? Os clientes que têm muitas filiais, muitas lojas ou agências. Então, isso também é bastante nossa praia, controlar isso, gerenciar essas despesas, facilitar essa prestação de contas, a visibilidade, né, de como isso cai lá no financeiro. Então, empresas grandes é um volume muito grande de processo manual, né? Então, a gente está sempre focado nisso, gerando ali inteligência para o cara realmente enxergar o que é violação, o que não é violação, o que o processo está dentro do normal, não está. Então, acho que é bastante essa visão, não só a viagem, né? Mas, assim, às vezes um deslocamento que não é nem considerado uma viagem, né? Uma necessidade de um gasto, enfim, verba de marketing, enfim, tem N tipos de despesas. Agora a gente está muito forte também com despesas de home office, então tem empresas que reembolsam várias coisas, né? Então a gente também consegue estruturar esses fluxos aí bem personalizados para o cliente. Nossa, muito legal. A mobilidade, né? Agora virou também o home office, bem, não tinha pensado nisso, mas é verdade. Quanta coisa passa ali no cartão corporativo, né? Sim. Ou num cartão com um adiantamento, quantas coisas acontecem, né, Dani? Prato. Uhum. E a gente já gravou, por incrível que pareça, 47 minutos. Olha só. Passa voando, né? Sim. Eu queria pedir para você, para a gente finalizar, para você deixar uma mensagem para 2021. Acho que a gente já pode pular 4 meses aí. Legal. O que você acha? Bacana. É assim, né? Quando você fala deixar uma mensagem para 2021, eu fico toda hora pensando aqui com o que está acontecendo, como a gente conseguiu passar por esse momento, né? E eu de verdade, assim, ó, eu não gosto enfim, Previsões. não de previsões, mas assim, eu não gosto de glamourizar a desgraça. Eu sou contra isso, sabe? A desgraça é a desgraça, né? Mas assim, ó, eu tenho sido muito grata esse 2020, porque a gente pôde enxergar oportunidades, né? Uhum, Aquela velha história do mar difícil, ele faz bons marinheiros, né? Então, é eu verdade. acho que o 2021 ele vai ser quase que a Uma gente peneira. a gente espera. Qual que é o meu sentimento para agora, né? E para depois, assim, como uma mensagem, foi o que tu falou, né? Eu acho que no fim do dia, todo mundo, assim, só quer ser amado e dar resultado, sabe? Essa é a minha teoria, que ninguém quer mais nada. Quando você acaba o dia, você fala, eu quero ser amado e quero dar resultado. E isso até parece contraditório, porque as pessoas, elas querem ser desafiadas, elas querem ser cobradas, elas querem também que você fale assim, olha, aqui não tá bom, vai por aqui, você pode fazer melhor. Então, assim, eu vi que o meu trabalho na pandemia, além de olhar para a Paytrack como nós íamos sair do outro lado, era também olhar para cada pessoa que estava aqui passando por esse momento também
E eu Perfeito. pensando assim, cara, como é que essa pessoa no fim do dia ela acaba motivada pelo que ela está entregando? Porque ela quer entregar, porque se ela também não entrega, ela também não vai para o próximo passo. É Com meio que uma certeza. consequência. Então, assim, eu acho que é a gente garantir como empreendedor, como empresário, como gestor, enfim, como profissional, como família, que no fim do dia os nossos, né, esses nossos, eles estão dando resultado e estão sendo amados, vamos dizer assim, eles estão sendo valorizados, eles estão sendo. Então, acho que isso vira uma roda, sabe, uma roda do bem, assim, vira um ciclo do bem. Eu acho que é um pouco nisso que eu tenho focado. Não é fácil, é cansativo, né? A gente está trabalhando triplo aí pela metade do resultado, É mas a gente, verdade. nesse mês, a gente conseguiu fazer um recorde de faturamento no meio da pandemia. Parabéns. Então, Parabéns. assim, a gente não dá nem coragem de reclamar, sabe? Não dá para E reclamar, se sabe? sente ingrato, né? Se Se sente reclamar. grato. Então, acho que é cuidar das pessoas, cuidar do que você está fazendo, sabe? Eu sempre digo para a galera, cara, ninguém é árvore aqui, entendeu? Ninguém tem Uhum. raiz. Não tá bom, reclama, levanta a mão, sabe? Não tá bom, vai embora, entendeu? A empresa tem que pagar por isso. Você perdeu alguém bom, é porque você também não amou, não deu, fez a pessoa dar resultado, não ajudou a pessoa a crescer também, É sabe? verdade. Eu acho que é um pouco desse meu sentimento, assim, como um todo, enfim, como profissional, é o que eu busco para mim, para o meu time e o que eu gosto de plantar nos meus líderes também. Nossa, perfeito, excelente mensagem. Essa é boa, como que é? Ser amado, todo mundo quer ser amado e dar resultado. Vou No lembrar fim do disso para dia, sempre. no fim do dia é isso, sabe? Todo mundo quer ser É, amado e quer dar resultado. Se você não se sente especial pela sua família, pela sua empresa, enfim, e é, você não consegue também gerar resultado, você se frustra dentro do processo e vira uma consequência de coisa ruim, sabe? Então, acho que basicamente é isso, sabe? Se a gente pudesse resumir, bem resumidinho, assim, no sim, fim do dia é isso, sabe? Você garantir que as pessoas estão se sentindo amadas e estão conseguindo entregar o resultado delas. perfeito. Excelente mensagem. E eu concordo com você que gestores, líderes, que eles te cobram, eles te puxam, é com eles que você mais aprende. Então, claro, tem gestores que são tóxicos, que fazem aquilo às vezes até por gosto, né, de ser malvado, de ser Sim, cruel. Esses você tem que tirar da sua vida. exatamente. Agora, um gestor que é bondoso, porém ele é exigente, a gente tem que aprender a ver o valor dessa exigência, porque Perfeito. é com esses gestores que a gente aprende, não é com os bonzinhos. É verdade. Não é com os que deixam passar, tem um errinho, deixa passar, não tem problema. Isso. Porque é nos Eu detalhes que faz o costumo dizer sucesso. que é o líder fofinho, né? Esse líder fofinho, ele não vai dar resultado, sabe? Líder fofinho é boa, O é líder verdade. fofinho não. Assim, eu sempre falo, gente, isso é muito fofinho, cuidado, hein? Você não vai. Aí vira assim, no começo falou, não, mas veja bem, cara, se você é fofinho, você também não desafia a pessoa, entende? E quando, É, quando você vê o problema, é o seu problema, entende? exatamente. Concordo 100%. Legal. Dani, muito, muito, muito obrigado. Eu vou interromper aqui a gravação. Depois eu vou Eu colocar que seus agradeço. contatos na Eu que assinatura. agradeço. Depois você deixa meus contatos aí para quem quiser bater papo também. Já falei, meu WhatsApp aí é o Ao ouvidoria. live. Pode mandar e a gente fica em contato.